Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Você está no canal Minha EBD e nesta oportunidade estudaremos lição 8, lição extra de reforço, o bom pastor e os pastores infiéis. A nossa leitura está em Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 ao 12. Estudaremos os tópicos a seguir sobre o rebanho, sobre os pastores infiéis, sobre o bom pastor e a conclusão. Queridos irmãos, dando continuidade e sequência à nossa primeira parte da aula, que está no YouTube, nós paramos sobre a diferença entre o aprisco e o curral. O curral é o doméstico, aquele que fica próximo à casa do pastor. E o aprisco é aquele que, distante da casa do pastor, onde ele leva as suas ovelhas para pastos novos, pode ser no deserto, onde ele também encontra novos líderes de ovelha, novos pastores com os seus rebanhos, e ali juntam-se durante a vigília, de uma forma aonde entendemos temporário, e pode até mesmo revezar no cuidado e na liderança, porque os pastores, eles elegem apenas um durante a noite, e esse seria o que nós conhecemos de bispo. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, quando Jesus vai falar no seu evangelho, o evangelho de João, capítulo 10, ele fala que é a porta. Se ele é a porta, o Espírito Santo é o porteiro. É o Espírito Santo que conhece todas as ovelhas sem sair do seu aprisco ou até mesmo de currais, seja quais for. Porque o Espírito Santo é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aonde existe um aprisco ou curral, o Espírito Santo é quem supervisiona toda esta obra do bom pastor. Amém? Dando sequência sobre os tipos de ovelha, a ovelha perdida, ela não é a ovelha rebelde. Porque a rebelde é aquela que saiu dos passos, e a perdida é aquela que entrou em uma fenda e sumiu. Então veja que a rebelde, ela estava andando, de repente a gente percebe que ela não pisa nos mesmos passos, e aonde ela vai exatamente andar nos seus próprios passos, que é a desgarrada, é a mesma. A perdida não, ela estava andando no caminho certo, no passo certo, porém entrou exatamente em uma fenda de uma rocha, e ali ela se perdeu. Mesmo esta que se perdeu, ela pode ter saúde, não está doente, mas está na condição de perdida. Então a gente percebe que todas as ovelhas, ela precisa achar novos pastos. E aí nós desenhamos aqui exatamente uma espécie de vários tipos de curral, aonde nós temos que cada um dos seus pastores, A, B, C ou D, lidera o seu grupo de ovelhas, aonde todos pastores podem colocar suas ovelhas, todas elas misturadas. Só quem faz isso é quem conhece as suas ovelhas. O pastor infiel, ele desconhece as suas ovelhas e delas são desconhecidos, e ele não coloca as suas ovelhas junto com as outras. Mas veja, se no curral não tem mais capim, então elas já comeram tudo. O que vai acontecer? Tem que ir procurar novos pastos, nem que seja no deserto. Então esses novos pastos verdes, o pastor tem que ir guiando estas ovelhas.
quando ele vai guiando essas ovelhas, nós vamos fazer agora um novo desenho. Veja só. Amém? Então vamos aqui fazer os pastores A, B, C e D. Ok? Cada um tem a sua casa, certo? E tem o seu curral das ovelhas. Ok? É a casa pastoral. Então percebe que cada uma dessas aqui, veja aí, bem rapidinho aqui para nós vermos, certo? Certo? Para vocês entenderem como é isso aqui, ok? Cada um com seu curral, certo? Ok? Pastor A, pastor B, pastor C, pastor D. Então aqui seria o aprisco, aonde cada pastor tiraria as ovelhas desse curral, porque não tem mais pasto, e levaria essas ovelhas exatamente ao chamado aprisco. É um lugar temporário distante, né? Essa distância ela pode estar a 40 quilômetros da casa do curral, ok? Aonde o pastor mora. Pode estar 50 quilômetros, essa aqui, esse pastor, dependendo da quantidade, cada um da sua região, então vai aumentando ou diminuindo, dependendo de onde ele está. Aqui nós temos, isso aqui é um exemplo, uma tipologia, 70 quilômetros, certo? Esse pastor que mora daqui para o aprisco 70 quilômetros, e esse aqui para o seu aprisco 100 quilômetros. Ok? Então veja as distâncias de um para com o outro. Então, o aprisco ele fica sempre quase nos desertos, aonde está muito longe do curral de cada um dos seus pastores. Eles, os pastores, procuram exatamente concordar entre si para fazer um aprisco. Vamos fazer um aprisco, onde vamos guardar todas as ovelhas aqui, onde vão passar a noite aqui, no próximo dia segue caminho. Vamos procurar os pastos, vamos procurar caminho. Ok? Então o aprisco, esse aqui é diferente desse aqui, que é o mesmo esse. Cada um tem o seu curral, o aprisco não é o mesmo curral. João 10 fala do aprisco. Ok? É a palavra literal do texto de João capítulo 10. Então veja que nesse exemplo de 4 pastores, um deles é eleito pelos outros para ser o porteiro, tipo do Espírito Santo. Então são 4 grupos de ovelhas que estão todas misturadas. Agora imagine, irmão, se essas ovelhas estão todas misturadas umas com as outras, quem é de quem? Qual é o pastor delas? Se todas estão misturadas. Então é aqui que reside o mistério, porque o pastor, quando falar, as ovelhas já vão saber quem é o seu dono. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se o pastor falar e elas ouvirem de longe, elas vão começar a berrar. Amém? Então há um chip, entre aspas, em cada ovelha, onde elas conhecem o seu pastor pela voz. Quando você fala de longe, ela, ao ouvir, ela berra. Mé. O aprisco, ele é temporário. Por quê? Porque no dia seguinte é desmanchado, porque tem que seguir caminho e ir atrás de novos pastos, e assim cada um continua o seu trabalho. Nesse particular do aprisco, o porteiro, tipo do Espírito Santo, cuida de todas as ovelhas ao mesmo tempo. Os currais são tipo de denominação. Assembleia de Deus, Belém, Batista, e nós temos Tempo Central. E assim a gente pode mostrar que essas denominações, suas ovelhas, elas se reúnem em grande congresso, em grandes eventos, elas saem daqui para cá.
Amém? E todas as ovelhas conhecem cada uma o seu pastor. Esse é o grande segredo, irmão. Tem pastor que não vem para cá. Fica só aqui. As ovelhas ficam. Mas esse pastor não sabe ser pastor. Porque o pastor, ele não tem ciúme. Ele não tem medo de perder as ovelhas. Porque sabe ser pastor. Porque sabe que as ovelhas o conhecem como verdadeiro pastor. Amém? Então veja que o aprisco é o grande lugar aonde todas as ovelhas dos currais, das denominações, estão. Grandes congressos, glória a Deus, onde é temporário. E que no outro dia, ou quando terminar o congresso, cada um tem que pegar seu ônibus e voltar para sua própria casa, para o seu próprio curral. E o porteiro Espírito Santo cuidando de cada um de nós, em todos os currais. É o único que fica em todos os currais, que conhece todas as ovelhas e que cuida de todas as ovelhas. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos. Então, continuando aqui, vamos aqui mostrar. Veja. Quando Jesus chegou, o bom pastor, ensinando, Jesus ele tinha que acolher todo tipo de ovelha, meus irmãos. Ele tinha que acolher a quebrada. Por isso que os fariseus, eles murmuravam contra Jesus, porque não sabia que a função de Jesus era de pastor. João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E diz a Bíblia que ele comia com elas, e elas eram os publicanos e pecadores. Esses publicanos e pecadores está identificando a responsabilidade de Jesus como pastor com as ovelhas fracas. Amém? Então, se existem ovelhas fracas e quebradas, tem que existir o bom pastor para poder cuidá-las. Porque o bom pastor, ele tem que ter ombro. E é aí aonde muitos não têm o ombro. É porque eles que são falsos, eles não trabalham para Deus. Porque quando uma se perde, eles ficam dizendo, eu já tenho 99, para que ir atrás de uma, se eu estou ainda na maioria? Não é assim que muitos pensam, porque não vai fazer falta 1%, e eles não sabem que é ali aonde começa todas as suas perdas, quando começa em 1%. Vem 10%, vem 50%, não foi assim? Quando chegou nas 10 dracmas, não foi um que se perdeu de 10? E quando chegou no filho pródigo, um se perdeu de 2? Então, 10% nas dracmas, 50% no filho. Foram 2. E as percas sempre vão aumentar. E não adianta colocar a mão na cabeça quando ela chegar em 50%, porque já está na metade. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Buscar uma ovelha perdida tem que ter ombro. O falso não tem. Se as ovelhas se espalharem, é porque não há ombro, não há pastor. Os pastores falsos, eles nem devem ser chamados de pastores. Por quê? Porque são lobos. É a Bíblia quem chama. Deus livrará as suas ovelhas da boca dos lobos, entre aspas. Veja que tão terrível é esta condição da transformação de pastor para lobo. Não é assim que estava acontecendo nas abominações do templo? E que nesta aula de número 8 já chegamos nos pastores infiéis, que são lobos? Não mais serão pastores, porque viraram lobos. Pastores lobos, lobos pastores. Desconhece agora que as ovelhas são para gerar e não para matar. Porque o sucesso é quando a ovelha gera.
O sucesso não é se alimentar da carne, da gordura, matando a ovelha. O sucesso é deixar que as ovelhas ganhem mais ovelhas, procriem. João capítulo 10, versículo 10. Deus mandou Jesus como pastor das ovelhas. Mas Deus mandou, sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é o pastor de Israel. Então Ele também mandou pastores para a nação de Israel no Antigo Testamento. E esses pastores, em vez de apacentar, comeram as ovelhas. Não cuidaram, não deram assistência. No Novo Testamento, Deus envia seu Filho, Jesus, e o Pai diz assim: eu vou fazer de você, meu filho, um pastor. E eu assino que você morrerá pela vida das ovelhas. Este é o sinal de um bom pastor, aquele que assume entregar sua vida em prol das ovelhas. Lucas capítulo 15, versículo 7, onde fala das 100, onde uma se perde. E o texto diz que as 99 não houve necessidade de arrependimento. É aqui, meus irmãos, que me chama muito a atenção. Porque a gente fica de olho na perdida. Porque a perdida tem que ser recuperada, e tem mesmo. E os 99? Por um lado, a gente interpreta, não, estão seguros, estão guardados, são santos. Mas quando o texto diz assim, essas 99 não necessitam de arrependimento, isso é muito forte, porque por outro lado, se elas não sentem necessidade de arrependimento, e o pastor vai em busca daquela que cometeu o erro e se arrependeu, e o pastor deixa as 99 por essa que se arrependeu, e por que está escrito assim? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E por que as 99 não cometem erro também? Será que elas não cometem erro nas suas congregações e não se arrependem? Não tem muitos hoje, irmãos, que não se arrependem mais? Porque está infiltrado, enfurnado dentro de um paletó, de gravata, de terno, todo dia vai para o culto, é um religioso. Não tem mais necessidade de arrependimento. Isso é muito forte. Porque a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Será que a gente não se arrepende mais? Esse é o problema de muitos irmãos que pecam. Que acham que deixa a coisa rolar. Não é assim. Pecou, temos um advogado. É o que o evangelista João fala em 1 João. Diz que ele nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando nós sentimos necessidade de arrependimento. Isso é muito forte, irmão, porque é os detalhes do texto. As ovelhas gostam muito de ser levado a novos pastos. A palavra pastor é a palavra pasto. Olha o R lá no final. Pastor é o que leva a pasto. O pastor é o que leva ao pasto. É o que tem pasto. O pastor é aquele que providencia o pasto, traz novos pastos. A ovelha conhece pelos pastos verdes. Não pode ser pastor de uma mensagem, irmão. Só pregar no evangelho, só pregar em Apocalipse, só ter mensagem para a missão. Não, temos que ter em nós o conselho de Deus. Paulo fala sobre todo o conselho de Deus. Gênesis e Apocalipse. Conhecer a Bíblia, irmão. Esse é o segredo do pastor. Para trazer novos pastos. E verdes pastos. Sabe como é o nome desse? Pastor. Amém? Agora veja que muitos não estão nem aí. Nem para uma chácara leva as ovelhas. Não tem retiro, não tem nada. Mas ele gosta de sair, ele vai na sua viagem.
E as ovelhas, irmãos? Será que ele não é pastor? Moisés levou as ovelhas. Moisés tinha pasto em Midian, mas ele levou a novos pastos. Os pastores estão indo sozinhos para Israel, irmão. E cadê as ovelhas? Durante um ano dá para se organizar, leva 20, leva 15, leva 10, e todos vão. Mas tem muitos que apacentam a si mesmo. Viu? As ovelhas gostam também de sair. Se é aventura para o pastor, as ovelhas também gostam de acompanhar o seu pastor. Mas ele gosta de ir sozinho a Israel. Não leva ninguém. Não tem caravana? Não tem como levar mais gente? Só fica, venha a nós o teu reino? E as ovelhas, que gosta de ficar perto de águas. E diz a Bíblia no Salmo 23, águas tranquilas. Porque se a água estiver barrenta ou suja, ou que nem água de mar, se mexendo demais, as ovelhas não ficam ali para beber a sua água. Ela só vai procriar se ela não levar susto. Se a água lhe der susto, ela nem bebe. Tem que ter muito cuidado com a ovelha. Esse é o caminho que o pastor deve levar. É a ovelha que produz a lã e gosta de produzir mais lã. E o pastor trabalha tosquiar as ovelhas e não matar. Alguns até comem a ovelha, mas o trabalho é tosquiar. As ovelhas ficam dispersas porque elas querem ser levadas a novos pastos. Por isso que elas ficam dispersas. E o leão vai atrás daquela dispersa e o mata. Viu? As ovelhas não gostam de água suja. Qual é a origem da nossa mensagem? Será que ela tem impurezas? Por que as igrejas hoje, algumas têm menos membros? Os membros têm diminuído. Temos que ter o cuidado com os predadores. É aonde eles procuram matar as ovelhas e quando ela vê o predador, ela começa a berrar muito. Ela se incomoda. E até mesmo quando a ovelha vai morrer, aqui está o segredo. Ela morre silenciosamente. Não faz barulho. Quem morre fazendo barulho são bodes. Se alguns irmãos não estão sendo vistos mais nas congregações, não é porque estão desviados. Possivelmente estão morrendo silenciosamente. Porque a ovelha morre silenciosamente. Mas os falsos não estão nem aí. Eles não são pastores. Porque não conseguem ir atrás das ovelhas. Se somos presbítero da igreja, devemos entender o que é a ovelha. Porque o presbítero, ele é um pastor. E devemos entender e ser o exemplo das ovelhas. Conhecer o rebanho. Conhecer a diferença entre curral e exatamente aprisco. Saber que as ovelhas gostam de sair. Ela gosta de visitar. Ela gosta de festa. Ela gosta de caminhar, ir ao deserto. Viu, meus irmãos? Então, veja esses detalhes. Viu? Porque dificilmente as ovelhas, quando estiver junto aqui, voltará quando esse pastor for falso. Este aqui é um grande detalhe. Se o pastor falso entregou as ovelhas aqui, é por isso que o falso não entrega as ovelhas. Entendeu? Ele não leva as ovelhas para o aprisco. Por quê? Porque eles não são conhecidos delas.
Porque eles têm medo de juntar as ovelhas com ovelhas. Viu? O negócio dele é puxar a ovelha do outro. Por isso que ele não é conhecido. A ovelha é do outro, meus irmãos. Viu? Quando ele toca o chofar, a ovelha não conhece ele não. Porque a ovelha que veio... Porque esse texto de João 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, que alguns podem até interpretar que é o diabo, mas o texto não diz que é o diabo, mas que o diabo também faz isso, tudo bem, mas ali são os líderes falsos, viu? Os pastores falsos, é Jesus falando deles, viu? Então Ezequiel 34 leva para João 10 e faz a equação e mostra exatamente esses detalhes de João capítulo 10. A ovelha, ela só sabe correr, viu? Só sabe correr. E muitas das vezes as ovelhas são atacadas por moscas varejeiras, aquelas moscas verdes, né? Quem nunca viu uma mosca varejeira não são essas de mesa não, viu? Por trás tem um demônio, ou o próprio Satanás, chamado Beelzebu, chamado príncipe das moscas, viu? A gente percebe que essas moscas comuns aí, né, que fica nas mesas, enfim, aonde você anda, existem umas maiores do que elas, chamadas varejeiras. Aquelas que são até coloridas. Tu já viu aquelas moscas verdes, amarelas? Elas são até de porte maiores. Essas são varejeiras. Elas aparecem quando tem um trato de um peixe. Elas gostam muito de aparecer quando tem um trato de um peixe. E elas também gostam de infiltrar na cabeça das ovelhas, exatamente pelas narinas. E ela infiltra os seus ovos lá dentro, para que as ovelhas não consigam tirar, e as ovelhas começam a bater a sua cabeça nas pedras, e elas morrem. Viu? Temos que ter cuidado com essas moscas varejeiras, porque são tipos de demônios. Viu? O pastor leva a sua ovelha cheia de ovos na cabeça das moscas varejeiras, porque elas depositam nas narinas das ovelhas. Pode olhar, irmão, é cheio de mosca nas narinas. As narinas das ovelhas são muito enormes e elas entram ali. E quando elas depositam aqueles ovos, que são bichos, as ovelhas não conseguem viver. Elas ficam loucas porque não conseguem tirar. E elas batem a cabeça. E o pastor leva para o veterinário e diz: olha, isso aqui é mosca varejeira que depositou ovos. E o pastor preocupado diz: o que é que eu faço agora? Como é que eu vou salvar o rebanho se elas mataram esta ovelha e as outras ovelhas? Coloca óleo na cabeça da ovelha. Lambuza de óleo. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla, sobre o vestido. Elas não gostam de azeite, de óleo, da unção. Por isso que a Bíblia chama que nós somos ungidos e nós temos a unção do santo. E o diabo, com as suas moscas, varejeiros dos demônios, não consegue colocar os seus ovos. Viu? Por isso que o pastor tem que ungir a cabeça da ovelha. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, tem muitos pastores brigando por espaço. Aqui o espaço é meu, das minhas ovelhas. Não, aqui as águas são minhas. Lembra dos pastores de Ló e de Abrão? Não brigaram pelo espaço? Existem muitos que apacentam a si mesmo. E as ovelhas vão ficando para trás na solidão. Enquanto isso, a Bíblia vai dizendo que o Senhor é o nosso pastor. Ele não faltará. Ele guia mansamente, porque eu sou uma ovelha. E a ovelha, ela foi feita para nascer e para gerar novas almas, ganhar almas. E assim nunca abortar estas almas. O pastor sabe devagar cuidar que as ovelhas tenham o seu sonho, gerar almas.
O que é guiar mansamente? Junto às águas tranquilas. As ovelhas, é ali que elas procriam, em meio às águas tranquilas. É ali onde ela ama umas às outras. É ali onde elas coabitam. É ali, diante das águas, que ela gosta de ver as suas faces, porque elas são vaidosas. As águas tranquilas significa águas limpas. Se a sua água se mover, ou ficar turba, ou tiver algum animal por perto, ela não bebe esta água. Do início do culto até o final do culto, se for só esse movimento, empurra, cai, não é movimento de ovelhas, é de bode. O culto cristão, ele começa, tem os picos, ele vai que nem um coração. Amém? Glória a Deus. Palavra, glória, palavra, glória, palavra, glória. Se ficar só na palavra, fica na monotonia. Precisamos de palavra e glorificação a Deus. Este é o verdadeiro culto, onde tem salmo, doutrina, ensinamento, honra e glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde. Esta aula é fortíssima, que deve ser aplicada em nossos corações, todos os dias da nossa vida, e não só agora, e nem só amanhã, e nem só domingo. Amém? Que Deus, o nosso pastor, nos cubra com o seu santo óleo da unção, porque o mundo está cheio de mosca do Egito. Deus abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor até a nossa próxima aula de número 9, se Deus quiser. Amém.